Está começando mais um Lagoinha GC e eu convido você a acompanhar todo o programa porque hoje está muito especial. Esse é o Lagoinha GC de hoje, estamos muito felizes hoje com a presença aqui da Ana. Que bom que você veio, Ana, seja bem-vinda. E esse programa de hoje a gente vai compartilhar um pouco do que Deus tem feito através da vida da Ana, que é uma líder de GC aqui da nossa igreja. Ana, que bom ter você aqui. Queria compartilhar com você, a gente trocar essa ideia, saber qual a sua experiência, como tem sido a sua experiência liderando um GC de jovens e adolescentes, na sua igreja local. Como tem sido a sua experiência como líder de jovens e adolescentes? É a primeira vez que eu lidero célula mista. Eu já trabalhei com jovens, mas na época eram moças, era célula só de mulheres. E agora essa célula que eu tenho liderado, ela vai fazer um ano agora em outubro e é a primeira experiência mesmo, com jovem e adolescente, masculino e feminino também. Tem sido muito bom, apesar de vários desafios, mas assim, tem sido algo muito prazeroso. Sim, e é um desafio hoje trabalhar com jovens e adolescentes. E a gente sabe que o contexto celular, o trabalho de pequenos grupos, na verdade ele é uma contextualização do Evangelho. É o Evangelho numa perspectiva mais relacional. Como é que você vê isso? Assim, a importância no contexto dessa geração, que é uma geração jovem, o trabalho com pequeno grupo. Você acha que eles conseguem ligar mais, como é que eu posso dizer? O Evangelho consegue se comunicar melhor com eles por meio de um pequeno grupo? Com certeza. Eu sou da Lagoinha São Marcos, a nossa igreja ela já multiplicou 2 vezes até a data de hoje. E nós antes tínhamos um ministério e esse ministério, com a multiplicação, alguns jovens e adolescentes foram para as outras igrejas, as outras lagoinhas. E aí hoje nós não temos na Lagoinha São Marcos culto para jovem e adolescente. Tentamos inicialmente, mas não deu muito certo, trazendo já essa ideia de culto. E aí Deus trouxe a direção de nós começarmos com um pequeno grupo. Hoje a minha célula é a única de jovem e adolescente por enquanto. E foi ótima essa estratégia, porque nós ainda temos a dificuldade de alguns adolescentes que ainda não congregam, ainda não vão aos cultos, mas eles têm uma liberdade maior de ir para a célula. E assim, nós seguimos toda aquela dinâmica de célula, lanche, louvor, mas por se tratar de jovem e adolescente, a gente sempre precisa inserir algo para adaptar mesmo a linguagem do jovem. E assim, na célula nós hoje temos mais liberdade com eles, por enquanto, do que nos próprios cultos, que são os cultos principais. O interessante é que o trabalho de pequeno grupo, ele aproxima as pessoas. Sim. E eu vejo que todo o trabalho celular, vamos dizer assim, ele é essa chave. Por quê? Porque o adolescente, dentro de um contexto de culto, muita gente, pastor lá na frente falando 50 minutos, todo um culto, e ele com toda a hiperatividade que ele já tem, o adolescente, exatamente. Então acaba aproximando, Então, eu conheço a igreja Lagoinha São Marcos, sei da multiplicação dela em outras lagoinhas. É uma igreja que sempre foi uma referência celular, o pastor José Carlos, enfim, toda a sua casa. Então, é algo que você disse que é muito interessante a se pensar, porque hoje em dia as pessoas acabam valorizando mais culto do que esse relacionamento. E lá na Lagoinha São Marcos está acontecendo exatamente o inverso. Ok, olha, o culto não deu certo, entre aspas, Esse adolescente que está indo, que nem é da igreja e que se fosse no culto ele não iria, ele está indo porque um amigo chamou ele para algo mais intimista, mais relacional. Então eu vejo assim que você não consegue viver o ajuntamento se você não começar com o relacionamento, E a resposta desses jovens e adolescentes, como tem sido? Assim, a adaptação deles, por meio desse pequeno grupo, eles têm começado aí na igreja? Agora sim, como eu disse, nós faremos um ano agora, em outubro,
Então a célula é bem nova e a partir da célula, através de algumas estratégias, por exemplo, nós temos algumas atividades na igreja e normalmente isso é dividido por célula. Aí às vezes eles são colocados para o receptivo, para ficar ali na porta, junto com os diáconos, recebendo as pessoas. Então, de certa forma, eles já se sentem um pouco mais úteis e isso é uma estratégia que nós temos usado para aproximá-los do culto. Não simplesmente convidá-los para ir ao culto, mas aproveitando a nossa célula justamente para inserir na programação do culto, para eles se sentirem parte daquilo e não achar que é simplesmente um culto de adulto. Isso, assim, tem funcionado muito. Antes mesmo de começar a atraí-los para o culto, foi necessário promover alguns eventos, como uma tarde de videogames para os homens, alguns eventos assim para moças, sair de vez em quando com as meninas, justamente para criar um vínculo maior, tanto entre nós líderes, né? Eu lidero junto com um rapaz também, quanto entre eles. E deixa eu te perguntar, o GC ele tem vários objetivos. Um deles é o evangelismo, que as pessoas conseguem trazer mais pessoas para dentro da sua casa do que trazer talvez numa reunião. Mas ele também tem o objetivo de ensino da palavra, de discipulado, vamos dizer assim. Porque o que é o discipulado? É promover esse relacionamento crescente com Cristo. Então ele entrou de uma forma e passou o tempo, você vê a maturidade espiritual porque houve discipulado. Como tem sido a sua experiência desse acompanhamento individual? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que o relacionamento, principalmente dentro do nosso contexto de Lagoinha, ele tem sido fundamental para o nosso crescimento. Então eu não faço o GC por fazer, eu tenho uma preocupação com todos que estão ali. Eu quero saber como eles estão, eu quero saber a realidade, quem é o pai, quem é a mãe. Enfim, eu quero participar da vida deles, entrar jamais, respeita, tem os limites, né? Porque cada família é uma família, mas tem a importância, tem o se importar, o cuidar. Como tem sido a sua experiência nesse acompanhamento, que ele é coletivo, mas também ele é individual, gerando um crescimento espiritual nos jovens e adolescentes? Hoje nós temos visto, assim, os adolescentes que estão caminhando com a gente desde o início, nós já conseguimos ver que eles, de fato, através do GC, conseguem saber de fato quem é Cristo, conseguem ter uma experiência com Cristo. E a partir do GC, alguns hoje já servem até mesmo em ministérios, ainda não é a maioria, mas alguns já foram se encontrando nesses ministérios. E a forma de nos aproximar e discipulá-los ainda mais de perto, uma parte já era batizada, então não se tratava de lições de preparação para o batismo, se tratava de um discipulado mesmo. E diante disso, à medida que as necessidades foram surgindo, foi necessário fazer algumas visitas, até porque nós lideramos adolescentes, então alguns pais não são nem cristãos. Então foi necessário ir até essas casas, usando o adolescente como até mesmo uma estratégia para aproximar da família e ali, a partir disso, conseguir uma abertura até mesmo para pregar o evangelho, para falar a respeito de Jesus. Porque dentro do GC tem toda uma realidade, assim, como é que eu posso dizer, um sentimento de amizade. Sim. E isso traz uma segurança maior, principalmente no seu contexto, que é jovem e adolescente. Obviamente, isso é em todas as gerações. E acaba que o pai sente mais confiança. Vou citar um exemplo. Eu tenho um filho adolescente. Eu estou preocupado aonde ele vai, as amizades. E se eu não sou cristão, provavelmente eu não vou deixar ele numa igreja evangélica de gente que eu não conheço, de um pastor que eu não conheço. Mas eu deixo ele ir no seu contexto de amizade, porque é uma casa, foge da denominação, foge da capa, e acaba que aquilo ali, por meio do relacionamento, que você acaba conhecendo os pais param o carro na porta, deixa, você que é anfitrião, ou que seja os outros pais que deixam, gera amizade, daqui a pouco faz um evento para os pais, e acaba que todos acabam se envolvendo, alguns se convertem, né? Então isso é fundamental. A Ana, gente, eu trabalhei com ela por algum tempo na casa de GC, hoje ela serve no Seminário Teológico Carisma,
e ela sempre participou dessa formação de um novo líder, né? A formação desse novo líder. Eu queria que você contasse, Ana, assim, como é que tem sido essa intencionalidade sua de formar novos jovens e adolescentes para que eles se tornem futuros líderes? Primeiro, eu começo dizendo que nós precisamos de referência de jovens e adolescentes hoje no meio cristão. E assim, é uma geração que eu aprendi a amar mesmo. Eu sou jovem, mas adolescente, eu comecei trabalhando só com adolescente no início. E Deus tem colocado no meu coração mesmo algumas pessoas, principalmente da célula e da região, muito específicas. E a partir desse amor, você começa a acreditar, tipo, se Jesus me alcançou e hoje eu amo tanto esse contexto celular, eu gosto tanto de cuidar de jovem e adolescente, eu acredito que através, sendo mesmo exemplo, cuidando, plantando ali na vida deles, eu vou conseguir formar, claro, né, que Cristo nos dá todas as estratégias, fazer com que eles se tornem também. E cuidem também, se importem também, sabe? E assim, nós vemos, principalmente de acordo com as estatísticas que nós acompanhamos, né? Tantos jovens e tantos adolescentes perdendo, e muitas às vezes dentro das igrejas, mas sem ter de fato uma experiência com o Senhor, sem ter entregue de fato a vida para Jesus. Então, é uma geração que, primeiro, porque eu aprendi a amar, que o Senhor me colocou esse amor no meu coração, e segundo, porque eu acredito. Eu acredito que através deles, hoje nós temos uma célula. Eu acredito que através deles nós conseguiremos crescer, alcançar ali a região, os jovens à nossa volta, e eu creio mesmo que a Lagoinha São Marcos, através dessa célula, que por enquanto só é uma célula, tem sim um potencial muito grande, através desses meninos de alcançar a redondeza mesmo. Legal demais. Gente, você está percebendo que existe uma essência por trás do que se faz. Olha a diferença que o GC da Ana gera na região do São Marcos. Não é simplesmente abrir a casa, a gente está falando de jovens, de adolescentes que poderia estar na rua, que poderia estar num contexto totalmente diferente, está tendo a oportunidade por meio de quê? De um GC. Então eu só friso que o GC, ele não é uma estratégia de crescimento, ele é uma visão bíblica de se importar mesmo, né, com as pessoas. Então, Ana, obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação. Que Deus continue te usando ali. Esse GC vai se multiplicar muito e por meio desse GC uma geração numérica, né? Porque é consequência de um trabalho excelente como você tem feito. Obrigado por servir a nossa igreja, né? Com o coração e que, enfim, que Deus te abençoe em tudo, viu? Amém. É isso aí, pessoal. Então, aqui acabamos de ter esse momento aqui com a Ana, que você possa ser inspirado por meio dessa entrevista, você líder que está me assistindo, né? Você que tem esse anseio também de receber um GC na sua casa, e a gente continua com Lagoinha GC. Deus te abençoe. Esse é o momento da gente conversar um pouco sobre a lição da semana, o tema da semana que vai ser compartilhado em cada GC, né? Em cada casa onde as pessoas estão reunidas para serem edificadas e também crescerem em relacionamento. E é muito interessante a gente pensar sobre o tema, né? O tema desse mês, setembro, que estamos chamando de Setembro Amarelo. Você sabe que aqui na Lagoinha, das 4 semanas do mês, nós passamos a lição, a primeira e a terceira semana, uma lição já pronta, que você consegue encontrar na agenda da igreja, né? Ou então no lagoinha.com, mas a terceira semana é sobre um tema atual. Sempre na segunda semana vai ter um QR Code, seja no lagoinha.com, na sua agenda, e você vai conseguir ali ler a lição que é sobre um tema atual do nosso país. E na última semana é um tema livre, onde o líder pode compartilhar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem falado ao coração dele. E como estamos em setembro, nós vamos compartilhar algo que fala muito sobre esse tema que já citamos aqui, o Setembro Amarelo, sobre suicídio, sobre esse índice que tem nos preocupado, né? Inclusive entre cristãos, né? Onde as pessoas têm tirado a sua própria vida. E eu quero compartilhar um texto bíblico de Atos capítulo 16 e eu quero ler com você a partir do verso 22. Atos capítulo 16, a partir do verso 22.
A Bíblia diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por ver crido em Deus. Irmãos, apesar desse mês, sobre o tema desse mês, o texto bíblico ele é um texto muito precioso da gente compartilhar no nosso GC. Eu não sei se você sabe um pouco da história de Paulo em Filipos. Paulo estava indo para um outro lugar e, impelido pelo Espírito Santo, o Senhor o direciona a ir para Macedônia, para uma cidade chamada Filipos. Antes dessa história aqui que nós começamos a ler, nós daqui na verdade lemos, o texto vai dizer que Paulo, quando chega em Filipos, no dia seguinte, buscando um lugar para orar, junto com Silas, ele encontra algumas mulheres lavando roupas na beira do rio, era de costume da época. Paulo, quando percebe aquelas mulheres, Paulo prega o evangelho para aquelas mulheres e aquelas mulheres são impactadas com o poder do evangelho. E precisamos pensar um pouco sobre isso. O poder que o evangelho tem na restauração das pessoas. O que nós estamos fazendo no GC? Estamos compartilhando o evangelho. Primeiro ponto, nós sabemos que o evangelho é a única forma, na verdade é a resposta para a transformação de cada pessoa. A transformação não é abrir mais ONGs, a transformação não é sobre o político ou sobre um assistencialismo, não. Ainda que tudo isso seja importante, como cristãos devemos preocupar com tantas coisas, com a obra social, enfim, com tudo aquilo que a gente pode fazer mesmo como igreja, mas o evangelho é a resposta de transformação. E Paulo, então, ele ali em Filipos, num certo dia, ele expulsa um espírito de adivinhação de uma mulher e por causa disso ele é preso. Aquela mulher dava muito lucro aos seus senhores e Paulo e Silas agora estão na prisão. E na prisão, açoitado, machucado, Paulo e Silas cantam louvores na madrugada. Estavam ali louvando a Deus, glorificando a Deus. E a Bíblia vai dizer que algo sobrenatural aconteceu, veio como um terremoto, o cárcere se abriu, as correntes se soltaram e eles não fugiram. Nesse exato momento, aquele homem, o carcereiro, que tinha uma função de proteger, de impedir aquelas pessoas que estavam presas de fugir, a Bíblia vai dizer que ele puxa a espada para se suicidar, para se matar. Irmãos, como precisamos conversar sobre esse assunto? E o texto bíblico vai dizer algo maravilhoso aqui,
que impediu aquele carcereiro de se suicidar. A Bíblia vai dizer: ei, não faça isso, Paulo dizendo, nós estamos aqui, estamos todos aqui. Ou seja, o grande fator, na verdade, algo que nós podemos fazer enquanto igreja, que foi uma chave para que aquele carcereiro não se suicidasse, foi Paulo dizer para ele: não faça isso, nós estamos todos aqui. A amizade pode ser uma grande resposta, o relacionamento, amizades saudáveis, pessoas que conhecem o Evangelho, pode ser a grande chave para muitos deixarem de ter o desejo de se matar. Tem muitos, que têm entrado numa questão de depressão, numa questão de ansiedade. Isso é muito sério, Isso não é brinquedo, mas a grande saída para esse sentimento que tem feito o índice de suicídio aumentar é as pessoas que estão perto dizer: não faça isso, estamos todos aqui. Imagina só, entrar alguém no seu GC com depressão, vivendo um tempo delicado, um dia mal, vivendo uma fase mal na sua vida, e ele encontra refúgio. Quando ele chega no seu GC, ele encontra amigos dizendo: você não vai fazer isso, nós estamos aqui. Aquela postura de Paulo, ele poderia ter fugido, ele estava preso, açoitado, ele poderia querer fugir para se limpar, para tomar um banho, para não ser ainda mais açoitado. Ele não sabia o que aconteceria no seu dia após, e ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que ele disse: nós estamos todos aqui. Ele não fugiu. A preocupação de Paulo era aquele carcereiro. Sabe, nesse mês, Setembro Amarelo, é um tempo dos nossos GCs abraçarem mais as pessoas que estão com dificuldade, numa estação da vida, bem delicada. Independente se você está bem ou mal, as pessoas precisam ser abraçadas, e o texto bíblico deixa claro que o Evangelho é a resposta, porque logo depois que a amizade, o relacionamento, o abraço daquelas pessoas diante do carcereiro, a Bíblia vai dizer que ele se prostrou e disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí o Evangelho termina de completar a obra que o Senhor começou. Ele é transformado, e o mais interessante é que logo depois dele ser transformado, começou um GC na onde? Na casa do carcereiro. Foi lá, Paulo foi ali com Silas, toda a sua família foi batizada, eles se converteram, muitos se converteram. Não sei se você sabe da história, mas a igreja de Filipos, que posteriormente, 6, 7 anos depois, Paulo escreve uma carta, a carta aos Filipenses, iniciou na casa do carcereiro e na casa daquela mulher chamada Lídia, da história que eu disse para você que Paulo pregou, para aquelas mulheres que estavam lavando roupa. Olha o quão precioso isso é na nossa realidade de pequeno grupo. O abraço, ele pode ser um grande impedimento de suicídio. O amor, o cuidado, o relacionamento. Se você vê uma pessoa que não está bem, que está com seus sentimentos, com o seu emocional, abalado, com grandes questões psicológicas, precisando de ajuda, olha, não diga que é frescura, não diga que essa pessoa está com preguiça, está enrolando, enfim, pode ser muito sério. Tudo que essa pessoa precisa é que eu e você abrace e diga: nós estamos aqui. Você não está sozinho. Sabe por quê? Eu não generalizo, mas grande parte da questão do suicídio é por causa do sentimento de solidão. Eu estou sozinho, eu não tenho mais ninguém, eu perdi todo mundo. É aí que eu e você, como resposta, como Igreja de Cristo, vai dizer: nós estamos aqui. Que nesse Setembro Amarelo você possa compartilhar aí com seu GC da melhor forma essa história. Se o carcereiro não se suicidou por causa dos seus relacionamentos, da amizade, de pessoas que disse: nós estamos com você, que você seja a resposta. E talvez, se você me assiste, e você tem passado esse problema de depressão, nós, enquanto Lagoinha, enquanto Igreja de Cristo, dizemos para você: você não está sozinho. Nós estamos com você.
Queremos que você se envolva num GC, faça amizades, que eu tenho certeza que você vai mudar esse quadro e vai frutificar como esse carcereiro frutificou. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa mensagem ela tenha falado tanto ao seu coração, no nome de Jesus. Nós somos a célula mista Ágape Esplanada. Eu amo meu GC. Hashtag eu amo meu GC. Célula Jesus na veia. Bairro Jardim Vitória, Belo Horizonte. Você viu aí o que está acontecendo em alguns GCs aqui da nossa Igreja Lagoinha, então não deixe de marcar no seu GC aí a foto, o seu vídeo com a hashtag Eu Amo Meu GC, e nós ficamos muito felizes com tudo que Deus tem feito. E esse programa é para empoderar, é para motivar você a cada dia a ser discipulado, a levar um amigo seu que não conhece a Jesus dentro do seu pequeno grupo. É você entender também um pouco da visão, da missão da nossa igreja, porque o coração da nossa igreja é todo o trabalho de pequeno grupo, é onde cada pessoa é assistida, é pastoreada, né? E nós podemos perceber esse discipulado, esse crescimento espiritual na vida de cada uma dessas pessoas. Se você me assiste e você não participa de um pequeno grupo, vai aparecer um telefone aqui na sua tela, entre em contato, provavelmente a gente tem um bem perto de você. Talvez você está me assistindo em algum lugar do Brasil e você deseja, né, que esse GC aconteça aí na sua cidade, ou até mesmo você disponibilizando a sua casa. Entre em contato também, vamos fazer o possível para que a sua casa se torne um lugar onde o Evangelho vai ser pregado. Eu espero que esse programa de hoje tenha abençoado muito você. Convide o maior número de pessoas para assistir esse programa, que é semanal, e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida a cada semana, através de cada programa. Que Deus abençoe você e que possamos juntos crescer diante do propósito de Deus. Um abraço. Esse é o momento da gente compartilhar sobre a lição da semana. E a lição da semana, o tema é: ore mais, leia mais a palavra de Deus, se relacione mais com o Senhor.